Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer muito o convite na pessoa do presidente Rodolfo Gropen, nos amigos João Rola e Alexandre Alckmin, dizer que eu estou muito honrado de estar aqui. Agradecer a vocês a paciência por me ouvir e começar, talvez, essa reflexão de um tema que me parece novo, né? Veio com a reforma trabalhista, intrigante, porque traz uma discussão diferente do que a gente teve até hoje. Mas queria começar com dois desabafos, né? O primeiro é de que eu fiz o meu mestrado e, posteriormente, o meu doutorado em contribuições especiais. E tudo que eu falei lá bagunçou. Eu acho que não vale quase mais nada daquilo que eu estudei. Primeiro, as contribuições sobre folha. Nós criamos regimes substitutivos, nós mudamos a base de cálculo. PIS e COFINS, como bem disse aqui o professor Rodolfo, é na advocacia hoje o objeto mais atraente de tamanhas controvérsias. O governo desviou parte dos recursos de um tributo que se caracteriza pela finalidade. E agora as contribuições corporativas ou sindicais estão postas em jogo. Então, eu acho que tudo que eu estudei, professor Alexandre Costa, não sei se vai ser de grande valia nos próximos tempos. E o segundo desabafo, apesar de eu concordar que a matéria é extremamente complexa, mas no Brasil, até acabar com tributo é difícil, né? Eu hoje vou falar de um tributo que supostamente acabou. Supostamente, porque a matéria ainda está no Supremo. Portanto, até quando se acaba um tributo, gera-se litigiosidade no Brasil. São duas reflexões que eu acho que valem a pena a gente pensar. Bom, esse tema é um tema que tem mais de 10 ADIs no Supremo, né? É um tema que o ministro Fachin, semana passada ou retrasada, adiantou o seu voto para levar a plenário. O voto dele é um voto favorável ao pleito daqueles que ingressaram com as ADIs, ou seja, de que não acabou a contribuição sindical. E, portanto, é um tema que eu acho que está marcado para ir a plenário dia 26 de junho agora. Portanto, é um tema extremamente atual e que provavelmente a gente vai ter uma solução do plenário, ainda que analisando em sede liminar, uma solução do plenário no curtíssimo prazo. Eu vou dividir a minha fala em 3 partes, né? Primeiro, o que são as contribuições. Segundo, qual é a origem desse tributo sindical. E terceiro, quais são os argumentos prós e contras à manutenção ou não desse tipo como tributo. Como eu já disse algumas vezes, né, as contribuições especiais foram colocadas no capítulo da Constituição à parte, né, tanto no artigo 149 como no artigo 195, com a característica absolutamente distintas das outras espécies tributárias, que é a finalidade. Ou seja, o que diferencia, ou o que deveria diferenciar as contribuições dos demais tributos é a finalidade. E seriam contribuições que deveriam ser instituídas, primeiro, com uma finalidade específica, segundo, com uma finalidade excepcional, ou seja, para concretizar direitos sociais ou direitos econômicos individuais constantes do texto constitucional. Jamais foi pensado, ou jamais foi imaginado, até porque em outros países também não se pratica, a utilização das contribuições especiais como forma de reduzir déficit fiscal dos Estados. Portanto, essa é uma premissa extremamente relevante. As contribuições não nasceram para ter o nível de arrecadação que elas têm hoje. O governo, obviamente, federal, tentando aumentar a sua arrecadação,
fez das contribuições objeto de muita cobiça, na medida em que, e aí com uma certa aquiescência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que as contribuições não precisaria repassar aos estados, não há regra de repartição, e não há por uma questão muito óbvia, porque elas tinham uma finalidade, portanto, se elas têm a finalidade, têm que cumprir a finalidade e não repartir a federação. Segundo, as contribuições não têm o volume ou o número de imunidades que atingem os impostos, de novo, porque elas têm finalidades próprias. E terceiro, porque elas têm um menor número de limitações ao poder de tributar. Tem, porque o Supremo disse que tem. Eu até acho que não teriam. Podem ser instituídas por lei ordinária, né? A competência residual é segregada, ou seja, eu não posso instituir uma nova contribuição de contribuição já existente, mas, em tese, eu posso instituir uma contribuição de um imposto já existente, né? Então, com isso, aumentou-se o apetite da União Federal em torno das contribuições. E nós criamos, nós não, eles, porque eu não tenho nada com isso, eles criaram um sistema tributário paralelo, né? Eu tenho regras específicas de instituir contribuições, e aí, portanto, eu não tenho uma espécie tributária, eu tenho verdadeiramente um sistema tributário paralelo, onde nele se replicam todos os signos presuntivos de riqueza, ou quase todos, que existem nos impostos. É quase um espelho de quase todos os impostos que nós temos. Esse foi um grande erro. A contribuição não era para isso. Pelo menos do que eu escrevi no meu doutorado, não era para isso. E agora os estados, recentemente também, liderados aí pelo nosso grande amigo e professor Onofre, entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo a fatia disso, ou seja, não se vai consertar o erro, mas vai se, vamos dizer, oficializar o erro, né? Não que eu seja contra a tese do Estado, mas o Estado diz o seguinte: olha, se você sempre tratou as contribuições, ou parte delas, como verdadeiros impostos, na medida em que você desvia a finalidade, portanto, se são impostos, eu quero parte disso, você está fraudando a Constituição. Esse é um primeiro ponto extremamente relevante, porque se nós tivéssemos mantido a natureza das contribuições, nós não chegaríamos na carga que é hoje e nem estaríamos discutindo aqui tantos painéis sobre esse tema específico. O segundo ponto é o que é a contribuição sindical. Essa contribuição sindical ela foi instituída na Constituição de 37, né? Lá se começou a desenhar como que seria a organização sindical no país, né? Dentro do Estado Novo ainda. Posteriormente, ela sofreu algumas modificações, mas sempre num sistema sindical absolutamente rígido e patrocinado pelo Estado. O Brasil adotou um desenho sindical e que ele é patrocinado pelo Estado. O Estado fomenta a organização sindical. A Constituição de 88 aliviou um pouco isso, mas ela manteve essa organização sindical. Basicamente, sindicatos, federações e confederações formam essa pirâmide da organização sindical. E, em paralelo, para discutir eventuais direitos sociais, mas não com, vamos dizer, a legitimidade ad judicia, as centrais sindicais, que também participam, navegando nessa pirâmide. Mas a pirâmide é sindicatos, federações e confederações. Apesar da Constituição ter aliviado um pouco essa organização sindical, não mais com aquela rigidez do Estado Novo, o artigo 8º da Constituição, e aqui ainda não entrei no tributário, ele traz alguns princípios extremamente relevantes para essa organização, ou seja, a organização sindical do Brasil, por mais que nós não concordemos com ela está no texto constitucional, artigo 8º. E eu separei aqui, ele tem 8 incisos, mas me parece alguns extremamente relevantes. O primeiro, a liberdade de se formar o sindicato, ou seja, não há obrigatoriedade, a lei não pode exigir que o Estado autorize a fundação de um sindicato, exceto, e esse é um ponto extremamente relevante,
exceto para manter a unicidade sindical, significa um sindicato para cada região. Nós não temos, como em outros ordenamentos jurídicos, uma competição privada entre sindicatos. Nós temos a unicidade sindical. Só pode ter um sindicato por cada base territorial. O segundo ponto extremamente relevante é o Brasil adota também o sindicato por categoria profissional, né? Cada categoria profissional, dentro daquela base territorial, tem a sua abrangência e não pode ter mais de um sindicato na base territorial para a mesma categoria profissional. O terceiro ponto posto aqui nesse artigo 8º é que é obrigatório filiar-se, não é obrigatório, perdão, filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato, ou seja, a liberdade de associação, que é um direito individual garantido pelo texto constitucional. E, finalmente, para a gente continuar o nosso debate, o inciso 8º, que diz que é vedada a dispensa de emprego... Não, perdão, o inciso 6º, que diz é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. É aqui que a gente vai navegar em torno desse assunto. Por quê? Primeiro, qual é o princípio da livre associação? Você não é obrigado a se associar ao sindicato. Mas essa liberdade, e isso eu não estou dizendo nenhuma novidade, o Supremo Tribunal Federal, em algumas vezes, já debateu esse assunto, não na questão da contribuição sindical, que nós estamos tratando agora, mas quando se disse se a contribuição sindical era constitucional ou não, se ela feria ou não a liberdade de associar. E o Supremo foi enfático ao dizer que o inciso 4º do artigo 8º mitiga essa liberdade, ao dizer que você é livre para se associar, mas terá que fazer um certo sacrifício, que é a contribuição sindical, que durante um tempo se chamou equivocadamente de imposto sindical. Você é livre para associar-se, mas você terá que fazer um pequeno sacrifício na medida em que esse sindicato, que você queira ou não, vai te representar. E aquelas negociações que ele fizer nos instrumentos coletivos irão te alcançar como empregado, você sindicalizado ou não. Em outros países, a estrutura sindical é absolutamente distinta. Você tem mais de um sindicato por base territorial, mais de um sindicato por categoria, eles competem entre si e você pode se associar a qualquer um deles. E aquilo que eles negociarem de forma coletiva com os empregadores só valerá para os sindicalizados. Essa é a estrutura posta na Constituição. Se me perguntarem se eu concordo com essa estrutura, eu vou dizer não. Acho que ela fez muito mal ao Brasil. O Brasil é disparado o país que tem o maior número de sindicatos no mundo. Acho que são 16 mil o número que eu vi. Não sei se é real, se é fake news. Mas eu acho que porque eu vi isso em mais de alguém falando e acho que eram dados de um instituto oficial. Enquanto os países têm um número, vamos dizer, 1.000 sindicatos, 16 vezes menor, os grandes países, Estados Unidos, etc. Então, de fato, essa estrutura, na minha opinião, nos faz muito mal. Na minha opinião, é uma estrutura que acabou criando uma organização que tinha fins muito mais políticos do que defender, e aqui eu não falo de uma linha política determinada, empregadores ou empregados, mas que acaba criando um universo político ou alguém mais para abocanhar o dinheiro do contribuinte, do que realmente defender somente os interesses dos empregados ou empregadores. Isso é uma coisa, é a minha opinião, mas a organização posta no texto constitucional é essa que eu acabei de dizer, artigo 8º. Diante disso, ou seja, das principais características dessa organização sindical, unicidade sindical, forma de associativa fundada na categoria, essa estrutura piramidal, é que a gente vem com a pergunta: quando a reforma trabalhista transformou a contribuição sindical, que era obrigatória, né? Porque um sindicato ele vive de 3 contribuições básicas: a sindical, que é obrigatória, a confederativa, também prevista na Constituição, mas fixada em Assembleia, portanto não é tributo, não está em lei, e a terceira, que é a taxa assistencial, alguma coisa assim. Quando a reforma trabalhista transformou essa contribuição sindical
em facultativa, ou seja, não mais obrigatória, tirou esse artigo que trazia obrigatoriedade, ela perdeu a natureza tributária? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, poderia-se retirar esse caráter facultativo do texto da lei, ou isso, de alguma forma, fere o texto constitucional? E aí você tem argumentos para os dois lados, eu vou tentar aqui destrinchá-los. Presidente, eu tenho quanto tempo? Mais 10. Que é isso? O tempo que você precisar. Eu não devia perguntar, né? Tocar o barco, mas eu consigo concluir. Não. Bom, o primeiro argumento que foi utilizado por quem defende que esse tributo deve continuar, né, é o argumento de que um certo silogismo, uma certa brincadeira com as palavras, que esse eu acho que eu não concordo, que é assim: a contribuição sindical posta no artigo 149, né, que lá no artigo 149 a gente tem as contribuições sociais, as contribuições de intervenção do domínio público e as contribuições corporativas, as sindicais estão aqui. As contribuições sindicais, pelo artigo 149, são tributos. O artigo 3º do CTN diz que tributo tem caráter obrigatório, portanto, a lei não poderia transformá-lo em facultativo. Esse é o argumento 1 que é utilizado para defender a manutenção da contribuição sindical. É um argumento, na minha opinião, que traz, com todo respeito, um silogismo falso. Por quê? A Constituição não cria tributo, todos nós sabemos, né? A Constituição estabelece normas de competência. Nada impede, a não ser por problemas de responsabilidade fiscal, que a lei extinga o tributo, né? Que a lei nunca cria o tributo, como o imposto sobre grandes fortunas, né? Que dizem que não foi criado, porque até hoje não consegue saber o que é grande fortuna. Uma vez que feita a pesquisa, todo mundo acha que grande fortuna é R$1 a mais daquilo que ele tem. Não, voltando. Aí, com o imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi criado, né? Então, a Constituição não cria tributo, ela estabelece normas de competência. Portanto, eu não vejo nenhum problema da lei extinguir um tributo. Na verdade, não é que essa lei transformou a contribuição sindical em facultativa e, com isso, perde a natureza tributária. Essa lei extinguiu o que era um tributo, porque ela retirou daquela contribuição, daquela exação, uma das características do artigo 3 do CTN, 3º do CTN, que é a compulsoriedade. Não vejo nenhum problema nisso. Acho que esse é um silogismo que acaba... porque eu poderia ter o artigo 149 lá e nunca ter existido a contribuição sindical. Portanto, com esse argumento, eu não concordo. O segundo argumento utilizado pelas federações e confederações e sindicatos, e aqueles que defendem a manutenção da contribuição sindical, é de que a extinção deveria se dar por lei complementar, porque o artigo 149 se remete ao artigo 146. Também não concordo. Não é que eu não concordo, eu queria até concordar, mas é porque o Supremo decidiu que, no caso das contribuições, não há necessidade de lei complementar para a sua instituição, na medida em que toda a norma de competência se esgota no texto constitucional. Essa remissão que se faz ao 146, do artigo 149, foi esvaziada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2 precedentes. Então, eu não acho que agora, para aquilo que poderia ser criado por lei ordinária, eu não acho que agora, para extinguir, deveria ser extinto só por lei complementar. Não me parece razoável. E aí nós ficamos com o último argumento, que talvez não tenha um cunho tributário propriamente dito, que é, e eu volto a dizer o que eu disse antes, a lei da reforma trabalhista não
alterou a contribuição sindical. Ela extinguiu a contribuição sindical e criou uma mensalidade facultativa para que o sindicato possa cobrar. Mas a contribuição sindical foi extinta, porque o pressuposto é que ela era tributo, e para ser tributo tem que ser compulsório. Esse é um ponto que me parece fundamental. E aí a grande pergunta que se leva ao Supremo, e essa sim me parece um argumento extremamente relevante, é se a lei poderia extinguir essa contribuição se a própria Constituição estabelece um mecanismo ou uma estrutura sindical com a qual vocês não podem concordar, eu não concordo, mas que está lá, e que entrelaça essa estrutura sindical numa forma de custeio posta no artigo 149. Ela diz, olha, vai ter unicidade sindical, só vai ter um sindicato nesse território, para essa categoria só tem um sindicato, esse sindicato vai negociar não só para os sindicalizados, mas para toda a categoria, e para isso eu preciso criar um custeio para esse sindicato. E com isso ele criou a contribuição sindical. A pergunta que se faz não é se um tributo pode ou não ser criado, ou se um tributo pode ou não ser extinto. É óbvio que pode. Respeitado o orçamento, respeitado o direito financeiro. Que também, nesse caso, não respeitou. O próprio ministro Fachin diz isso ao final. Há um segundo argumento de que não, isso é uma redução das receitas da União, porque 10% desse valor vai para a União, sem previsão orçamentária. Então, também, nesse caso, não respeitou. Mas, tirante isso, a pergunta que se faz é, pode a lei pode extinguir e criar o tributo? Ótimo. Mas ela pode desestabilizar uma estrutura posta no texto da Constituição? Essa é uma pergunta que eu realmente não tenho resposta, porque o artigo 8º, ele vai ruir com o fim da contribuição sindical. Ah, mas isso é bom, que os sindicatos se adaptam. De fato. Mas eu, como professor, apaixonado pelo direito tributário, me pergunto se esse movimento da lei pode forçar a mudança da Constituição. Se a gente pode fazer esse movimento de baixo para cima, ou seja, por uma extinção na lei, alterar uma estrutura constitucional. Essa é a grande discussão posta no Supremo. Aqueles que defendem, de um lado, a liberdade de associar, e, portanto, se eu tenho a liberdade de associar, eu pago ou não o sindicato, eu não quero pagar ao sindicato, isso. Mas, de outro lado, dizer, olha, o Supremo já disse que essa liberdade de associar não é irrestrita. Ela foi mitigada pelo inciso 6º do artigo 8º da Constituição. E que esse sindicato, com unicidade, com a estrutura piramidal, com a exclusividade da categoria, e por ele negociar instrumentos coletivos em nome daquele que paga a contribuição, daquele que não paga, me parece um grande tema, me parece que o Supremo pode caminhar para dizer que a extinção da contribuição sindical é inconstitucional, porque fere o artigo 8º da Constituição, na medida em que coloca em risco a estrutura por ele posta, e pode ser uma forma de retrocesso de direito social. São essas considerações que eu queria fazer. Mas, para ao final não parecer que eu concordo com tudo isso, que normalmente um advogado não concorda, mas, de fato, eu não concordo, o que eu quero dizer é, temos que alterar a Constituição. Essa organização sindical faz realmente muito mal ao país. Temos que acabar com a unicidade sindical. Já se disse, né, de forma pejorativa, muitas vezes injusta, porque tem sindicatos de fato atuantes, mas pesquisas no Brasil mostram que a representatividade no Brasil é muito pequena, em torno de 20% dos empregados se sentem representados pelo sindicato. Em países desenvolvidos, que têm muito mais liberdade sindical,
esse percentual chega a 70%, 80%. Né? E, de fato, tem muitos sindicatos que não nos representam, né? Ou que não representam determinadas categorias, como tem sindicatos sérios, mas se disse já de forma pejorativa que montar um sindicato é um grande negócio. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é, primeiro, respeitar a Constituição. Se de fato a Constituição dita uma organização, que se altere a Constituição, e não que via lei, mais uma vez, altere-se a norma constitucional. Esse é um dos grandes males desse país, né? O professor Rodolfo deixou muito claro aqui, é essa negligência que nós temos com a norma constitucional. A qualquer momento ou a qualquer realidade é fácil ir lá e alterar via insonomativa, via portaria, via lei, via decreto, o que consta da Constituição. Né? Haja visto o caso do Reintegra, que se altera um princípio implícito na Constituição de que tributo não se exporta, e etc. Então, primeiro, altere-se a Constituição, permaneça a Constituição como está, respeite-se a Constituição, porque lei não pode alterar a Constituição, a não ser que se prove que o fim da contribuição sindical não alterará o artigo 8º. Me parece que esse argumento, pelos dados que já foram levantados nas ADIs, não se sustenta, porque, de fato, os sindicatos tendem a se reduzir drasticamente, não só aqueles que arrecadam de forma equivocada, antiética, mas aqueles que efetivamente representam os empregados. E após esse julgamento, ou a consequência desse julgamento, que se altere de fato o texto constitucional, o artigo 8º, para a gente romper esse organismo sindical, que, na minha visão, faz muito mal à sociedade brasileira. Então, me parece que a extinção da contribuição sindical não fere, por si só, um instrumento tributário, na medida em que a Constituição autoriza apenas a criação de tributo, mas me parece arranhar muito o artigo 8º da Constituição, que, de certa forma, entende que aquela ali é uma vigilância à concretização dos direitos sociais. São só essas considerações que eu tinha, mais uma vez agradecendo a paciência dos senhores.